Você é o tipo de pessoa que dá atenção para as letras miúdas? Você é o tipo de pessoa que sempre lê antes de aceitar os termos? Numa era tecnológica, onde nós fazemos tudo aquilo que a gente quer, ou pelo menos quase tudo o que a gente quer, por aquele aparelho que nós carregamos em nossa mão, nós somos levados muitas vezes a baixar tantos aplicativos no nosso smartphone, e se não todos, a maioria dos aplicativos, antes de você iniciar ele pela primeira vez, vem lá um aviso. Vem lá um link com a política de privacidade e uma caixinha para você marcar, para você selecionar. E do lado dessa caixinha diz: li e aceito os termos. Talvez você compre um remédio na farmácia e porque você já comprou tantas vezes esse remédio, você não se dá o trabalho de ler a bula dele. Afinal, um dia alguém tomou, fez bem para ela e receitou de tabela para você, e você tomou, nem se preocupou em ler a bula do medicamento. Como os irmãos sabem, a minha esposa, ela é intolerante ao glúten. Ela não pode ingerir nada de glúten. Inclusive hoje fomos almoçar na casa de uns irmãos e nós somos sempre constrangidos com o amor de Deus, com a preocupação dos irmãos em não colocar nada na mesa e também a preocupação em não contaminar os alimentos com o glúten, para que a minha esposa não passe mal. Se ela ingerir qualquer mínimo de quantidade de glúten, ela vai passar mal. Como eu tento ser um marido esforçado, tinha uma época em que eu trabalhava de promotor de venda de uma certa marca, e volta e meia, pelo menos uma vez por semana, eu tentava levar um chocolate para casa, para fazer um agrado para a nega véia, né? E aí eu chegava com chocolate, que não era nem da marca que eu vendia, porque a marca que eu promovia tinha glúten, então ela não podia comer aquela, então eu levava outro. Mas sempre cuidando do rótulo, sempre olhando o rótulo para ver se ela poderia comer ou não. E tinha lá escrito bem grande: no Brasil isso é lei, precisa vir escrito nos rótulos dos produtos se esse produto ele contém ou não contém glúten. E vinha bem grande naquela embalagem: não contém glúten. Lá pelas tantas, a Ana começa a passar mal, começa a ter fortes dores na barriga, e a gente não sabia do que era, porque nós sempre cuidamos muito. Ali em casa, tem o compartimento do glúten, que é ali onde eu enfio as minhas bobagens. O pão de trigo normal, né? Os biscoitos que a Jojo come, os biscoitos salgados, tá lá, para não contaminar o resto da casa. E aí ela começou a passar mal e a gente pensou: mas o que é que está acontecendo se ela não comeu nada? A embalagem daquele chocolate mudou. Era uma nova embalagem, volta e meia, as marcas elas mudam a embalagem para continuar se tornando atrativa para o público. E aquela marca ela tinha mudado a embalagem. Só que a informação no rótulo ainda estava escrito: não contém glúten. Por isso, a gente continuou comprando tranquilamente. Até que lá, depois de um outro lote, uns 2 ou 3 lotes para frente, pelo menos ali na cidade onde eu trabalhava, chegou, e aí eu fui conferir e atrás tinha: contém glúten. O que aconteceu? Eles estavam usando já o lote novo do produto, mas ainda não tinham atualizado a embalagem do produto. Então, a minha esposa estava comendo aquele chocolate, crente de que não iria fazer mal, mas estava fazendo mal. Mas a informação que tinha ali era uma informação errada. Era uma informação desatualizada. Perceba como muitas vezes a gente não dá atenção para as letras miúdas, até precisar delas. Nós não damos atenção para os termos, para a política de privacidade, até chegar no momento onde nós vamos precisar daquilo. Ninguém assina um contrato, pelo menos não deveria assinar um contrato sem antes ler as letras miúdas desse contrato. E quando eu me refiro a letras miúdas, você entende o que eu estou querendo dizer, é os detalhes daquele negócio.
para poder saber realmente aonde você está se enfiando, ou aquilo que você está comprando ou ingerindo. Fato é, nós não gostamos disso. Nós não gostamos de manuais, nós não gostamos de bulas, nós não gostamos de política de privacidade, nós não gostamos de ler e aceitar os termos. A gente quer só aceitar os termos para ver como é que o aplicativo funciona, e se não gostar, exclui e baixa outro. E aí os dados vão se espalhando por toda a rede. Mas aí é outra história. A questão é, quando nós vamos para a Bíblia também nos traz algumas letras miúdas, por assim dizer, que muitas vezes nós tendemos a ignorá-las. Nós temos a tendência de pegar a parte que nos chama a atenção, a parte que talvez é mais fácil a gente aplicar às nossas vidas. Talvez você conhece alguém que disse assim: eu não gosto de ler o Antigo Testamento, eu gosto de ler só o Novo, porque o Novo é mais fácil. Mas a Bíblia é o Antigo e o Novo Testamento. É a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Para a Nova Aliança ter sentido, nós precisamos compreender a Antiga Aliança. Então, se você se acha super crente, você está aí com 10 anos de igreja, você nunca leu a Bíblia inteira ainda, pergunte-se se você iria num médico fazer uma cirurgia num camarada que nem leu os livros que ele deveria ler para se formar naquilo. Não é alguém digno de confiança. Já disse isso outra vez, que não existe um cristão verdadeiramente útil para o reino de Deus se este não for um estudioso, um bom leitor da palavra de Deus. E a palavra de Deus contém letras miúdas. E um desses lugares onde nós encontramos as letras miúdas é no Evangelho de Mateus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Acompanhe comigo hoje um texto muito conhecido, mas com quase certeza, eu posso dizer, que desprezado por muitos de nós. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Esse é um texto que não está sublinhado na sua Bíblia. Prepare a caneta, prepare o marca-texto, porque hoje eu quero incentivar você a enxergar algumas coisas dentro dessas letras miúdas. A partir do versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Versículo 6, não se perca. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Respira, versículo 12. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, são todas as gerações desde Abraão
até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Senhor, que o Teu Espírito Santo, que inspirou a Tua palavra, nos guie nesse momento. Ilumina o nosso entendimento. Aquece os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Hoje, nós não teremos a projeção dos pontos da mensagem. Então, rabisca aí na tua Bíblia ou no bloco de anotação que você trouxe. O título do sermão é Jesus, o Rei do Natal. O primeiro ponto desse texto, eu quero destacar aqui no versículo 1. O versículo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre a importância da genealogia. Como eu disse, nós temos a tendência a ignorar ou a um certo ponto menosprezar as genealogias da Bíblia. Isso porque a nossa cultura, ela não dá tanto valor para isso. Mas você vai pegar a genealogia dentro de um contexto judaico, isso é extremamente valoroso. Tanto é que no ano de 70 depois de Cristo, quando um camarada louco fora da casa, que pela triste coincidência se chamava Tito, destruiu Jerusalém, se perdeu todos os registros de genealogia do povo de Deus. Então hoje já não é mais possível fazer esse tipo de genealogia. Mas a genealogia de Jesus permanece intacta. Porque tanto Mateus como Lucas registram a genealogia de Jesus. Mateus começa em Abraão e vem descendo até Jesus. Lucas começa em Jesus e vai subindo, e não só até Abraão, mas ele passa e vai até Adão. E os dois têm o mesmo propósito com isso: mostrar a linhagem real de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que, ainda que esse texto é aquele texto que a gente passa batido, ainda que seja um texto que a nossa Bíblia não vê a cor da nossa caneta, é um texto extremamente importante. Atente comigo, por favor. Lembre-se do momento pós-exílio. Quando o povo de Deus, o povo de Judá, é levado para o exílio, para ser escravizado na Babilônia. E aí começa o movimento com Esdras e Neemias para a reconstrução do templo, para o reparo dos muros e para a reconstrução do templo, da cidade. E ali reestabelecer mais uma vez o culto ao Senhor. E para restabelecer o culto ao Senhor dentro do contexto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, precisava basicamente de 3 coisas. Primeiro, precisava de um sacerdote. Segundo, precisava de um sacrifício. Terceiro, precisava de um lugar, de um altar. E o altar especificado por Deus naquele momento da história era o templo. Então, sem uma dessas coisas não poderia acontecer, dentro de condições normais, não poderia acontecer o culto dentro do Antigo Testamento. Mas é interessante que o relato bíblico nos fala que quando começa o movimento para a volta para Jerusalém, muitos daqueles que eram dito povo de Deus não tinham o desejo de voltar para casa. Eles preferiram ficar na Babilônia porque lá eles já estavam vivendo super bem. Eles estavam acomodados, eles estavam satisfeitos, mesmo longe da terra que Deus tinha dado a eles e prometido que naquela terra os planos de Deus se cumpririam para aquele povo. As genealogias eram muito importantes porque, através das genealogias, o povo se organizava nas divisões das terras, por exemplo. Quando
Moisés, depois passando ali o cajado para Josué, eles conquistam Jericó, passam para o outro lado do rio Jordão, entram na terra prometida, a terra que mana leite e mel, uma terra rica, uma terra farta. Ali então aconteceu a divisão das terras. E aconteceu essa divisão por famílias. Então eu precisava saber de que família eu era para poder dizer a qual lugar da terra eu pertenço. Qual parte da terra é minha herança. Então, dentro da cultura judaica, dentro da cultura da antiga aliança, a genealogia era extremamente importante. Há uma situação constrangedora, porque quando o povo, lá com Esdras e Neemias, eles voltam para a terra e tentam restabelecer o culto, precisava do sacerdote. E muitos dos sacerdotes haviam perdido as suas genealogias, a sua forma de comprovar que faziam parte da tribo de Levi. Que faziam parte da tribo que serviria a Deus dentro do templo. E como não conseguiam provar que eram levitas, que faziam parte da tribo de Levi, não puderam servir a Deus no templo. Nós poderíamos ampliar ainda mais isso, mas eu quero já entrar do porquê Mateus decide iniciar o seu relato do Evangelho de Jesus Cristo com uma genealogia. Nós precisamos entender o pano de fundo aqui, porque Mateus, ele escreve o seu relato do Evangelho especificamente para judeus. Ele escreve com o público-alvo primário de Mateus, é o povo judeu. É o povo que conhecia a lei. Tanto é que Mateus faz 129 menções ou alusões ao Antigo Testamento dentro do seu evangelho. Muito mais do que qualquer outro evangelho. Enquanto Marcos escreve o seu evangelho para gentios, ou seja, para todos os outros povos que não eram judeus, Mateus escreve principalmente para o povo judeu. Lucas escreve, nós não temos 100% de certeza, mas o objetivo de Lucas também é escrever para o povo fora, para que o relato sobre Jesus se expandisse para fora, para além do povo judeu. João, por outro lado, ele escreve o seu evangelho, o relato do evangelho, um pouco mais posterior na história, e ele vai escrever também para gentios, principalmente para os cristãos romanos, gregos. E ele escreve para eles, se propondo a escrever aquilo que os outros evangelistas não tinham escrito. Então é por isso que nós teremos Mateus, o primeiro evangelho, Marcos, o segundo evangelho, Lucas, o terceiro evangelho, todos muito parecidos. Você vai perceber que eles têm muita semelhança, mas há lentes diferentes ali desses três evangelistas. Como eu disse, Mateus, ele escreve olhando para o povo judeu. No domingo que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o relato de João. Então, eu quero focar aqui no relato de Mateus. Você lembra como começa a Bíblia que nós temos? A Bíblia que você tem nas suas mãos? Como começa a Bíblia? O que é, Luciano? No princípio criou Deus. Qual é o nome do livro, do primeiro livro da Bíblia? Gênesis. No texto original, tanto no grego como no hebraico que Mateus escreveu, esse título, esse cabeçalho aqui da genealogia, livro da genealogia de Jesus Cristo, poderia ser traduzida de forma literal da seguinte forma: livro da Gênesis de Jesus Cristo. O que o evangelista Mateus está tentando nos mostrar aqui é que aqui está surgindo algo. Isso aqui, essa lista diante da qual nós estamos, ela se remete diretamente àquilo que nós vimos lá no princípio. Livro da genealogia de Jesus Cristo, Filho
de Davi e filho de Abraão. Ainda que o texto coloque aqui primeiro Davi e depois Abraão, porque há uma ordem contrária aqui no texto, mas ali a partir do versículo 2 nós vemos que já começa então com Abraão, e eu vou meditar aqui, citar, de acordo com a ordem cronológica. Então quem veio primeiro foi Abraão, não foi Davi, dentro da história. Por que que no cabeçalho da sua mensagem, do seu evangelho, o primeiro versículo do seu relato, a primeira frase do seu relato, Mateus coloca Jesus, filho de Davi, filho de Abraão? Qual era a promessa de Deus para Abraão? Nós vemos ao longo da Escritura muitas promessas de Deus para com o seu povo. Mas aqui, o evangelista Mateus, ele decide destacar duas alianças específicas que Deus fez. Poderia destacar a aliança com Noé, após o dilúvio. Ainda que alguns tentam se apropriar do símbolo que Deus colocou no céu, esse símbolo significa que Deus ama o seu povo e nunca mais destruiria o ser humano com água. Bom, se você viu o filme até o final, o filme que eu digo é esse aqui, né? Você sabe que não vai ser com água, vai ser com outro elemento. Mas isso é história para outro momento. A questão é, ali Deus fez uma aliança com o seu povo. Mas em Abraão, nós temos uma aliança específica com um povo. Deus chama Abraão e diz: eu farei de você multidões. Eu farei de você pai de multidões. A sua descendência será incontável. Se for possível contar as estrelas do céu ou contar os grãos de areia da praia, então será possível contar a tua descendência, Abraão. Ou seja, o povo vai ser numeroso, vai ser muito grande. Só que Deus não fez isso simplesmente para que Abraão olhasse para si próprio e falasse assim: olha como eu sou especial. Deus lá do céu me viu e achou que eu era bom. Como disse certa vez o jogador já aposentado, Romário, Deus olhou lá do céu e disse: eu sou o cara. Apontou para o Romário e disse: ele é o cara. Deus não escolheu Abraão, Deus não fez uma aliança com Abraão para que Abraão fosse o cara. Na verdade, a promessa de Deus para Abraão é que através da tua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Se tu uma bênção, Abraão. Então a aliança que Deus fez com Abraão não era para um Abraão abençoado, mas era para um Abraão abençoador. E isso faz toda a diferença. Bom, nós já falamos muito sobre isso na série que acabamos de terminar sobre amar o próximo. A nossa preocupação não deve ser apenas receber, mas sim entregar tudo aquilo que recebemos da parte do nosso Senhor. Efésios capítulo 1 diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Então nós já recebemos tudo o que precisávamos, agora é entregar. E esse foi o chamado de Deus para Abraão. Não foi apenas para o povo judeu, foi através do povo judeu inicialmente, mas não só para o povo judeu. O propósito de Deus ao longo da história, dentro da revelação progressiva, que vai ficando clara aos poucos diante dos nossos olhos, Deus está através do povo de Israel alcançando todas as nações. Tanto é que Jesus vem e muitos daqueles que eram do seu povo étnico, daqueles que eram israelitas de sangue, não creram em Jesus Cristo. Mas qual é o propósito de Mateus? Qual a importância dessa genealogia aqui no início? É mostrar que esse Jesus, que foi desprezado por aquele povo, era de fato o rei de Israel. Era de fato o Messias prometido. É por isso que ele se propõe então a listar todos esses nomes, a fazer ali a lista da genealogia de Jesus, para mostrar que esse Jesus é o Messias prometido. É esse Jesus, através desse Jesus, a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriria plenamente. Não era através de Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Era através da descendência de Abraão. E como que isso pode se cumprir?
que na descendência de Abraão tem um camarada chamado Jesus Cristo, que alcança todas as famílias da terra, que alcança todas as nações da terra. Assim, a aliança que Deus fez com Abraão se cumpre completamente. Então, se você ainda não sublinhou nada, sublinhe esse nome: Filho de Abraão. Esse nome, no caso, Abraão, né? Porque aqui, quando o evangelista Mateus ele inicia o seu relato dizendo isso para o judeu, que tinha muitas genealogias. Se você se propôs a ler a Bíblia toda, você vai chegar numas horas que você vai pensar assim, lá por crônicas, sabe, pelos reis, você vai olhar e vai dizer assim, será que precisa mesmo ler tudo isso? Bom, se não precisasse, não estava lá. São as letras miúdas, que se você estudar um pouco mais, você vai encontrar muita beleza ali dentro. Quando o judeu, ele inicia aquele relato chegava na mão dele, e ele inicia aquela leitura lendo, livro da genealogia, da Gênesis de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele pensa, opa, quem é esse cara? Estão dizendo que esse Jesus, que veio de Nazaré, que não era ninguém, esse é o Messias? E é isso mesmo que o evangelista Mateus se propõe a fazer. Provar, através da genealogia, que Jesus Cristo possui uma linhagem real. Quando nós vamos ler as genealogias e comparar a genealogia de Mateus com a genealogia de Lucas, nós vamos encontrar algumas diferenças. Não controversas, mas algumas diferenças. Nós não podemos pensar, nem por um momento, que depois de tanto tempo, a gente botar as duas genealogias uma do lado da outra, e a gente enxergar alguma diferença e pensar, pronto, descobri um furo na Bíblia. Ninguém nunca viu antes. Não, calma. Mas talvez o alvo das maiores críticas dentro dos dois registros das genealogias de Jesus estão direcionados, e com razão, é claro, ao pai de José. Porque em Mateus, nós temos um nome para o pai de José. José, marido de Maria. Em Lucas, nós temos outro nome para o pai de José. Então, o que está acontecendo aqui? José tinha dois pais? Será que era um casal diferente? Claro que não. Algumas explicações, há algumas hipóteses ao longo da história que tentam explicar essa aparente controvérsia. Mas a que mais traz sentido para nós seria uma lei estabelecida por Deus na antiga aliança, de que quando um homem casava-se com uma esposa, com uma mulher, e esse homem ele morria antes de ter um filho com a sua mulher, a lei de Israel dizia que o irmão dele deveria casar-se com a viúva, então, para assim dar continuidade à descendência daquele primeiro homem, para que o nome dele não se perdesse. Perceba a importância da perpetuação do nome dentro do contexto do povo de Israel. Então as genealogias para esse povo eram muito importantes. Tanto é que Deus estabeleceu essa lei para que nenhum nome se perdesse. Então todos aqueles nomes que nós temos nas longas genealogias da Escritura são todos sim muito importantes. Muito importantes. A questão é, a genealogia tinha uma importância essencial para aquele povo. E nós percebemos aqui, lá no versículo 16, e Jacó gerou José, marido de Maria. Não fala o nome do pai da Maria. Fala o nome do pai de José. É por isso que a gente entende e percebe que há uma atenção especial. O anjo fala com Maria, mas o anjo fala também com José. Porque o propósito de Deus, a redenção de Deus ao longo da história, não dependia, porque essa é uma palavra muito forte, dizer que Deus depende de alguém
mas Deus levaria José a assumir Maria para que através disso Jesus fosse então descendente de Abraão e descendente de Davi. Voltando mais uma vez para o cabeçalho, há dois nomes ali, filho de Abraão e filho de Davi. Qual foi a promessa feita a Davi? A promessa feita a Davi é que Deus iria perpetuar o reinado de Davi. A promessa ao rei Davi é nessas palavras: nunca faltará um descendente teu no trono de Israel. Para sempre a tua descendência vai reinar. Como isso é possível? Como isso é possível? Se hoje a gente não consegue nem comprovar isso. Mais uma vez, assim como Abraão, essa aliança se cumpre plenamente em Jesus Cristo. O evangelista Mateus pega as duas, talvez, principais alianças do Antigo Testamento. Abraão, o pai da fé, o pai do povo judeu, e Davi, o queridinho da nação de Israel. O rei segundo o coração de Deus. E diz, a promessa feita a esses dois se cumprem em Jesus. O que nós temos diante de nós, irmãos, é a comprovação de que Jesus é o rei. Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E ele continua sendo o rei, ele continua sendo o Messias, como nós vimos no vídeo antes, ele é o rei, ele é a nossa paz, continua sendo essencial e necessário para o dia de hoje, para o nosso presente. Então aqui nós encontramos a importância das genealogias. Poderíamos falar ainda muito mais, pensando apenas nesse versículo 1. Mas eu quero avançar um pouquinho. E caso você esteja anotando e pensou, será que o pastor já foi ponto 2 ou ponto 3? Ainda não, calma, ponto 2 agora. Do versículo 2 até o versículo 16. E aí, se você está anotando, eu gostaria que você colocasse umas aspas aí na palavra manchas. As manchas na genealogia de Jesus. Coloque, por favor, umas aspas aí nas manchas. Eu quero dar destaque aqui para alguns nomes que aparecem dentro da genealogia de Jesus. Começando pelo pai da fé, Abraão. Obviamente, Abraão não foi perfeito. A Bíblia nunca se propôs a esconder os erros, os equívocos, os pecados daqueles que temos como grandes homens de Deus. A Bíblia nunca escondeu os erros deles, mas também mostrou como Deus guiou esses homens para o caminho do arrependimento. Abraão, ele tinha um costume, vamos ser polidos aqui na nossa linguagem, um costume feio. Ele mentia. Por 2 vezes, Abraão, com medo, temendo pela sua própria vida, ele mente que a sua esposa era sua irmã. Com medo de que matassem ele para poder ficar com a esposa. Isso aí, talvez nos nossos dias, no mínimo, a gente chamaria de covarde. Ele é capaz, em um dos momentos, a esposa dele é levada ali para fazer parte do harém do rei, de um rei pagão. Nós não temos a afirmação disso no texto, mas chega muito próximo do rei se deitar com a esposa de Abraão. Quando Deus então para isso, impede isso, Deus fala com aquele rei ímpio através, eu não lembro agora se é de um sonho ou de uma visão, mas Deus fala com aquele homem, e aí então é descoberto que Abraão tinha mentido. E aí depois Abraão faz isso de novo. Só que isso acontece também com Isaac. Isaac também comete o mesmo pecado. Ele também mente que a sua esposa era irmã dele, temendo pela sua própria vida. E esses são os homens que o povo de Israel tem em mais alta estima. Nós olhamos para esses homens e vemos eles como grandes heróis da fé. Hebreus 12 traz muito desses nomes como aqueles que são heróis da fé. Mas não porque são perfeitos, mas porque apesar dos seus erros encontraram em Deus o caminho para o arrependimento. Então, dentro da genealogia real de Jesus, nós temos alguns nomes feios.
Talvez esses é um pouquinho mais tranquilo da gente lidar. Mas há algo que ofende o judeu daquela época ao ler a genealogia de Jesus, que são o nome de mulheres no meio da genealogia. Você vai pegar a genealogia da coroa da Inglaterra, os nomes que provocaram um escândalo para aquela monarquia foram excluídos da genealogia. Mas a proposta aqui dessa genealogia do nosso rei não é esconder os erros, mas é mostrar que no rei há redenção, no rei há restauração. No versículo 3 diz: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Isso era muito ofensor para o povo daquela época, que não dava importância, não dava voz para a mulher. Tem que ser muito fora da casa para dizer que Jesus era machista ou que a Bíblia é machista. Ninguém promoveu mais a mulher como Jesus. Ninguém amou mais, ninguém se preocupou mais com as mulheres do que o próprio Jesus. Tanto que a primeira pessoa que Jesus fala que é o Messias, fora de Israel, é para uma mulher, no poço de Samaria. Ele diz: eu sou o Messias. Lá no versículo 5, diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem lembra aqui a profissão de Raabe? Raabe era uma prostituta. É ela que ajuda. Era uma prostituta, era uma mentirosa. O texto fala isso. Ela ajuda os espias enviados ali pelo povo de Deus para conquistar, para entrar na terra. Ela esconde eles, ela mente para o próprio povo. Gente, dizer isso, quando a Bíblia traz esses detalhes, não está dizendo que nós devemos imitar isso, mas está mostrando como Deus, ao longo da história, transforma o mal em bem. Ele tira dos nossos erros, Ele tira dos nossos pecados, coisas que cooperam para o seu plano soberano. Mas aqui nós temos mais uma mancha dentro da genealogia de Jesus. Bom, ainda dentro do versículo 5, nós temos também Ruth. Ruth, assim como Raabe, não era nem do povo israelita. Ruth era uma moabita. Ela fazia parte de um povo que era inimigo do Senhor. E ela está aqui, dentro da genealogia de Jesus. Nós temos o próprio rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Acompanha comigo, por favor, o versículo 6 diz: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão. Quem foi a mãe de Salomão? Quem foi a mãe de Salomão? Nós não podemos afirmar isso pela lista de Mateus, porque Mateus nem diz o nome. Como quem entende que já entregou a mensagem. É claro que a Bíblia em outros lugares vai deixar isso claro. A mãe de Salomão foi Batseba. Mas ele não traz nem o nome. Olha só o que diz aqui: cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Porque Davi enxerga Batseba se banhando, se agrada aos olhos, manda chamar, porque ele era o rei, ele podia fazer tudo o que ele queria, de uma forma egoísta, infantil, imatura, promíscua, lascívia. Ele manda chamar Batseba, se deita com ela, Batseba engravida. Depois disso ele manda chamar Urias, manda Urias para casa, para que ele pudesse se deitar com a esposa dele. Urias se nega a fazer isso porque os soldados dele estavam acampados na frente do palácio. Então ele manda de novo Urias para a guerra, agora na linha de frente, para que Urias fosse morto. Esse é Davi. Porém, num dos salmos de contrição de Davi, ali nós começamos a entender por que esse cara é chamado homem segundo o coração de Deus. Porque ele é alguém que está dizendo assim: Senhor, devolve-me a alegria da minha salvação. Davi não estava dizendo que achava que tinha perdido a salvação.
que agora estava condenado. Não, ele pede pela volta da alegria da salvação. Ele confessa o seu pecado. Ele expõe o seu coração, ele diz assim: enquanto eu não confessei o meu pecado, enquanto eu não coloquei o meu pecado para fora, os meus ossos, o meu interior, ele se consumia, ele se queimava, eu estava sofrendo por dentro. Isso é alguém que realmente conheceu a Cristo, realmente conheceu o amor de Deus, que ele não fica em paz com o seu pecado. Talvez aqui poderia ser mais uma mancha dentro da genealogia de Jesus. Nós temos Salomão, que gerou Roboão, e é nesse ponto que o reino de Israel se divide. Aí acontece guerra dentro do próprio reino, e a partir daí as tribos se separam, 10 para o norte, 2 para o sul, e nunca mais volta a ser aquilo que era antes. Indo um pouquinho mais lá na frente, no versículo 10, nós temos Ezequias, um rei que começou piedoso, mas terminou mal a sua carreira. A Bíblia fala algo sobre o rei Ezequias que é muito triste, que eu espero que não seja verdade para muitos de nós. A Bíblia fala sobre Ezequias que Ezequias não honrou o favor que ele recebeu do Senhor. Ezequias tinha uma doença terminal. Ele ia morrer. E Deus dá a ele mais 15 anos de vida. E ele desperdiça tudo isso. Ele se torna soberbo nesses 15 anos. Isaías repreende Ezequias. O profeta Isaías repreende, ele diz: bota em ordem a tua casa, homem. Ezequias não faz isso. Resultado, nasce Manassés, que foi o responsável por mandar serrar o profeta Isaías ao meio. A Bíblia fala que não houve rei pior do que Manassés. Entregava os filhos como oferta, como sacrifício, os filhos queimados aos deuses pagãos da época. Bom, essa é a genealogia de Jesus. Eu quero saltar lá na frente, no versículo 16, nós temos Maria. Quando Maria recebe a notícia, nós temos um anjo dizendo: salve. E não é um salve no estilo, um cumprimento da moda aí. O anjo chama Maria de agraciada, não de merecedora. Ainda que o texto não fale sobre os defeitos de Maria, nós não podemos supor que Maria, como eu ouvi uma música essa semana na rádio, estava sintonizado o rádio ali, e aí começou uma programação, e aí começou uma canção que dizia Maria Imaculada. Ela não era imaculada, era pecadora. Maria era pecadora, morreu pecadora. Mas ela foi salva pela fé em Cristo, mas não porque era perfeita. Se Maria fosse imaculada, o anjo chegaria para Maria e diria: salve, merecedora. Salve, perfeita. Não, diz salve, agraciada. Nós cantamos aqui. É pela graça de Deus. Maria não merecia ser aquela que receberia em seu ventre o Filho de Deus. Mas mais uma vez, uma mulher aparece na genealogia de Jesus. Assim, diz o versículo 17. E aqui vem o terceiro ponto para a gente encerrar. A supremacia é revelada na genealogia. Versículo 17 diz: assim, todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nós não podemos tomar como literal essas 14 gerações. Porque no intervalo disso nós temos tempos diferentes. Nós temos aproximadamente 500 anos, depois 800 anos nesses intervalos. Mas o evangelista Mateus, ele divide dessa forma e coloca ali 14, 14, 14, para mostrar que ele não está só citando nomes aleatoriamente, ele não foi só numa busca aleatória desses nomes, mas ele também está se referindo a épocas. De Abraão, diz o versículo 17, desde Abraão até Davi são 14. Em Abraão que nós recebemos, que o povo de Deus recebe a promessa de que seria bênção para todas as famílias da terra.
seria numeroso, conquistaria a terra. E ali o povo vai crescendo, vai se expandindo. É verdade que é um período muito feio, seria a idade das trevas dentro do povo de Deus, que é a época dos juízes. Que o povo se perdia, voltava, sofria, se arrependia. E aí depois se perdia de novo. Mas de Abraão até Davi, nós temos em Davi o ápice do reinado de Israel. Nós temos uma época muito próspera dentro do povo de Deus do Antigo Testamento. E aí passa essa fase. E aí, como eu disse, vem Salomão, que não soube cuidar da sua casa, é aquele que tinha 1000 mulheres. Não quer dizer que ele literalmente consumava o seu casamento com essas mulheres. Na verdade, eram alianças políticas para expandir território. É a partir de Salomão que o reino se divide, e aí o negócio vai ainda a ladeira abaixo. Desde Davi, então, até o exílio da Babilônia, são 14 gerações. É no exílio na Babilônia que o povo de Deus, Judá, é escravizado. O reino sul é levado para a Babilônia, o reino norte é levado como cativo pela Assíria. E são escravizados, muitos morrem. Alguns conseguem fugir, alguns do reino norte voltam para o reino sul. Mas ali a situação fica cada vez pior. E aí então, depois do exílio da Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. E aqui a gente tem a terceira época. A terceira etapa dentro dessa história que Mateus está se propondo a contar. E que época é essa? Essa é a época do silêncio de Deus. Enquanto de Abraão até Davi, nós temos momentos ruins, mas nós temos uma prosperidade dentro do povo de Deus. Tem um avanço. Aí de Davi até o exílio é ladeira abaixo. É o povo se dividindo, brigando, guerreando entre si, sendo cativo, perdendo tudo que tinha, templo destruído, a arca espalhada. Mas após o exílio, entra naquilo que nós chamamos de período intertestamentário. Que é essas páginas que você tem na sua Bíblia aí, ó, em branco. A Bíblia termina a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, com Malaquias. Tem uma página em branco. E outra página em branco. Algumas Bíblias mais antigas, as versões mais antigas, elas trazem 4 páginas em branco. Porque se refere aos 400 anos de silêncio. Não houve palavra profética. Não houve um profeta, não houve voz de Deus. É silêncio. É como se Deus estivesse dizendo: eu entreguei vocês aos seus próprios pecados. Em todo o Antigo Testamento nós vemos Deus falando, chamando o povo ao arrependimento. E o povo de forma relutante, teimosa, como um animal que age por puro instinto, sempre se voltando contra Deus. O resultado? Exílio, escravidão, silêncio. 400 anos depois, algo impossível acontece. Para não dizer 2 algo impossíveis, se é que é possível conjugar a frase desse jeito. Mas nós temos uma senhora chamada Isabel, estéril, em idade avançada, que engravida. No ventre dela, vindo da própria boca de Jesus Cristo, estava o homem que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior. Cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Estamos falando de João Batista, o precursor do nosso rei. Ele vem para endireitar o caminho, ele vem para abrir caminho para o nosso Senhor. Sem saber, a prima de Isabel, Maria, então uma jovem, também de forma milagrosa, porque até então virgem, e até o nascimento de Jesus, Maria não teve relações com José. Depois sim, tiveram outros filhos. Então Maria não morreu virgem. Mas aqui há outro milagre. Deus gera esse filho. O Espírito Santo gera esse filho dentro do ventre de Maria.
Com isso, nós estamos diante de um fato impossível. Dentro de toda essa genealogia, dentro de toda essa história, nós vemos o povo de Deus recebendo promessas maravilhosas. E nós vemos o povo se perdendo dessas promessas de forma desastrosa. Mas nós vemos também Deus guiando a história na palma da sua mão. No versículo 21 de Mateus 1, nós temos o anjo falando com José. E ele diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Eu li desde o 20, agora sim o 21. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus significa exatamente isso. A raiz desse nome, no original hebraico, a raiz hebraica desse nome significa o Senhor salva. Por que José não pôde escolher o nome? Por que Maria não pode escolher o nome? Por que Maria não pode colocar Enzo? Porque através daquele nome tinha um propósito específico, definido. Esse filho é o Salvador. Esse filho é o Messias. Esse filho é o Rei. Esse filho é o prometido de Israel, que não vai só abençoar Israel, que não vai só salvar Israel dos seus pecados, mas também todo o povo de toda a terra. Diante disso, portanto, eu quero convidar você a abrir os seus olhos e abrir o seu coração diante da palavra de Deus. Não menospreze uma vírgula, não menospreze um ponto, não menospreze um relato sequer, não menospreze um nome que foi colocado ali, porque tudo isso mostra Deus trabalhando através de pessoas para estabelecer o seu plano redentivo ao longo da história. As genealogias são importantes porque ali nós temos nomes de pessoas reais. Dentro da história da redenção de Cristo, nós temos lá um Nerison, que faz parte do plano de Deus. Nós temos um Emir, que faz parte do plano de Deus. Nós temos uma Mara, que faz parte do plano de Deus. Dentro da grande genealogia daquilo que Deus está fazendo nesse mundo, nós temos um Antônio, que faz parte do plano de Deus. Nós temos um Lindomar, que faz parte do plano de Deus. Se você crê em Cristo, você faz parte disso. São nomes reais que tem lá. É gente como a gente. Gente comum. Não menospreze esses nomes, porque foi através de nomes comuns que o Evangelho, que o plano redentivo de Deus chegou até aqui hoje. Para que nós pudéssemos hoje celebrar o Rei do nosso Natal. Aquele que um dia foi menosprezado, aquele que um dia foi desacreditado pelo seu próprio povo, hoje é venerado e levantado por nós. Hoje é entronizado por nós. Hoje nós tiramos a nossa coroa e colocamos diante dele. Nós dobramos o nosso coração diante dele, porque a nossa fé é essa. Ele é o nosso Rei. Cantamos isso, irmãos. Ele é o Rei do nosso coração. Ele é o Rei da nossa vida. É o eco dos nossos dias. É o vento em nossas velas. É Ele que nos leva. Esse é o nosso Jesus. É sobre isso que a genealogia aqui em Mateus está falando. É sobre pessoas que fazem parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Você faz parte disso? Não pense nem por um momento que Jesus não pode tornar você participante disso. Porque essas pessoas reais e manchadas aqui dentro da história, dentro dessa genealogia, revelam que há espaço para você, que há espaço para mim, pecadores.
Porém, pecadores redimidos, pecadores que são alvos da graça, pecadores que entenderam que sim, Ele é o Messias, o ungido de Deus. Ele é aquele no qual as profecias se cumprem. Já foi falado aqui sobre Isaías 9, foi falado sobre Isaías 53. É Ele, é sobre esse Jesus que nós estamos falando. É esse Jesus que traz, que chama pessoas manchadas pelo pecado para fazer parte da história dele. Jesus não quer só entrar na tua história, entenda isso, pelo amor de Deus. Jesus não quer só entrar na tua história. Ele está fazendo algo muito maior. Ele está chamando você para ser participante da história dele. O universo, a história, o mundo, a criação, é tudo sobre ele. Ele é o Rei. E é por isso que nós declaramos isso. Jesus é o Rei do Natal. É isso que nós celebramos no Natal. Parece que a cada época que passa aqui no relato de Mateus, dentro dessa genealogia de Mateus, parece que cada época fica pior. E parece que depois de um tempo Deus some. São 400 anos de silêncio. Supondo que 4 gerações vivessem 100 anos, são 4 gerações sem ouvir uma palavra profética, sem ouvir uma direção de Deus. Talvez até muitos crendo, como você hoje pode estar pensando: Deus me abandonou. Deus não me ouve, Deus não fala comigo. Jesus nasceu como Rei, mas Ele veio e serviu. Humildemente, como Rei, Ele serviu. E nos serviu de uma maneira que ninguém mais poderia nos servir. Ele entregou o próprio corpo. Ele entregou a própria vida. Ele derramou o próprio sangue, para que os olhos fossem abertos. E ao olharmos para essa genealogia, nós pudéssemos ter um vislumbre da história. Pudéssemos ter um vislumbre de que o nosso Deus, Ele está trabalhando há muito mais tempo do que nós poderíamos imaginar. Ainda que pareça que Ele está distante, o nosso Rei não perdeu o controle da história. É isso que nós celebramos no Natal. Jesus é o nosso Rei. Amém? Eu quero convidar você a responder a esse sermão cantando. Eu quero convidar você a responder a esse sermão orando. Eu quero convidar você a responder esse sermão rendendo o seu coração ao único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber o nosso coração. Ao único que é digno de receber o nosso louvor. Diante dos reis dessa terra, pessoas se prostram. Diante dos reis dessa terra, pessoas prestam continência. Diante dos reis dessa terra, pessoas temem e tremem. Mas nós não. O nosso coração foi cativo. O nosso coração foi conquistado. O nosso coração foi chamado. E chamado de uma forma irresistível. O nosso Rei de amor nos serviu com aquilo que parecia impossível para todos os humanos. E de fato era impossível para todo homem. Ele nos serviu com salvação. Ele nos serviu com vida. Portanto, irmãos, em nome de Jesus, eu quero convidar você nesse momento a se colocar em pé e a declarar isso. A declarar que você reconhece que Ele é o único Senhor. Que Ele é o único Rei. Que o trono, que a coroa da sua vida, você entrega a Ele. Não há espaço para outro. É Ele e somente Ele. Feche seus olhos. Ore nesse momento. Você não precisa orar em voz alta. Mas fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Talvez seja um momento de você pedir perdão por desprezar as letras miúdas. Talvez você precise pedir perdão por tratar a Bíblia de forma imatura.
de pegar apenas os textos que lhe apetecem, os textos que lhe agradam, de comprar uma caixinha de promessa e pensar só nos textos ditos positivos. Talvez o Rei Jesus hoje lhe chama para um comprometimento mais profundo, para uma entrega mais completa. Uma entrega onde você levanta do trono, onde você tira a coroa da cabeça. Uma entrega aonde você manda sair, seja lá o que for, que está dominando e de forma suprema está ditando o ritmo da sua vida. Hoje, esse Rei que controla a história chamou você aqui para lhe dizer que Ele está de olho em você, que Ele vê você e que Ele conquistou a paz. Esse Rei venceu a guerra. Esse Rei pode trazer paz como nenhum outro. Portanto, no seu coração, coroe Ele. Diga que Ele é o seu Rei. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que Tu é o nosso Rei. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu é o Pai de toda a eternidade, que Tu é o maravilhoso conselheiro, que Tu és o nosso Deus forte, que Tu é o nosso príncipe da paz. Nós reconhecemos que Tu é o Rei das nações. Nós reconhecemos que Tu é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. És Tu, Senhor, não há outro. Abra o nosso coração. Estabelece essa verdade, Senhor. Abre o nosso coração. E amadurece essa convicção, Senhor. Em nome de Jesus. Que de fato, Tu, Jesus, seja o nosso Natal. Em Teu nome precioso e amado que nós oramos. Amém. Dentro da grande história que Deus está construindo, eu gostaria que pudesse ser dito: Joana, filha de Guilherme. Dentro da história que Deus está construindo, eu gostaria que estivesse escrito: Davi, filho de Nerison. Gostaria que estivesse escrito: Heitor, filho de Júnior. Que possamos adorar o nome do Senhor, coroá-lo como o Rei das nossas vidas, porque está vindo uma geração aí atrás que precisa ouvir os feitos do Senhor e aprender que é somente diante desse Deus que elas devem também se prostrar. Que possamos responder isso de forma prática no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que Jesus seja de fato o Rei do nosso Natal. Amém?